Olá, concurseira, olá, concurseiro. Vamos dar sequência aos temas de direito constitucional que foram especialmente selecionados para você pelo edital do concurso da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Vejam só, a gente já analisou a parte da nacionalidade, né? Artigo 12, falamos sobre direitos políticos. Falamos sobre partidos políticos também, então a gente já viu o 12, vimos o 14, o 15, o 16, o 17, o 13 eu dei uma rápida comentada nele, não há com o que se preocupar. Falamos sobre poder executivo, eleição, posse, substituição, sucessão, aquela dinâmica dos artigos selecionados, né? Falamos sobre poder legislativo, no que era interessante também, e poder judiciário, que foi analisado do artigo 93 até o artigo 100, como quer o seu edital. Agora, a gente vai pegar a parte da organização do Estado, organização político-administrativa brasileira. Vamos pegar o artigo 18 para analisar. Esse que é um importante artigo, tá? Então vamos aqui para nosso próximo tema, é o nosso tema de número, se eu pegar no meu planejamento aqui, número 7. Organização político-administrativa brasileira. Vejam, a Constituição aqui terá que ser analisada em apenas dois artigos, que são os artigos 18 e o 19. Só esses dois. Eu vou fazer como tenho feito naqueles temas assim mais de compreensão, né? Porque tem tema que é de memorização, tem tema já que é de compreensão. Eu vou trabalhar com vocês a realidade deles e depois volto passando o artigo em revista. Então, o artigo 18, ele vai falar assim: a organização político-administrativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos da Constituição. Então, como é que a gente vai analisar? Como é que a gente vai desenhar isso? Bom, a gente vive num país chamado República Federativa do Brasil. Esse é o nome do nosso país, está lá no artigo 1º, que oportunamente também será analisado. A gente vai se concentrar aqui principalmente no F, né? Na Federação Brasileira. A federação é uma palavra que decorre de aliança. Aliança é uma coisa para ser indissolúvel, né? E isso revela o entrosamento que há entre os entes menores que compõem esse todo. Quais são os entes menores? Eu vou começar de baixo para cima. Nós temos os municípios. Belo Horizonte é um, dentre 5.500 mais, né? Na verdade tem no Brasil hoje. Temos o Distrito Federal também e temos os estados. É interessante que o Distrito Federal está bem no meio, tá? do estado e do município. Ele é um misto, ele é assim, uma mistura aí de um e de outro. E temos também a União. Sim, temos a União. É importante, eu não vou insistir muito nessa diferença, mas é importante saber que há. Uma coisa é a União, outra coisa é a República Federativa do Brasil. A gente tende a confundir. Não, não pode. Veja, a República Federativa do Brasil é o produto aí do somatório de todos os quatro. Agora, a União é apenas uma das quatro que a compõem. Então, a dificuldade de visualizar está no seguinte. Vejam só. Imaginem que isso aqui é... Nossa, me diga que você está tentando desenhar o mapa do Brasil. Sim, isso aí com muita boa vontade, como se eu fosse uma criança de 5 anos de idade, é o mapa do Brasil, tá? Perfeito, um pouquinho fora aí de escala, né? Que horrível esse desenho. Enfim, aí em verde nós temos a República Federativa do Brasil. Pelo amor de Deus. A República Federativa do Brasil, ela é formada pela união indissolúvel dos entes que compõem, né? Então nós temos aí o Acre,
temos o Rio Grande do Sul, temos o Paraná, temos, aliás, Santa Catarina, Paraná, enfim, eu também não vou querer desenhar um negócio inteiro aqui, né? Você já entendeu que aí em vermelho temos os estados, blá blá blá, tudo certinho, não é só um desenho, né? Evidentemente. Veja, em vermelho nós temos quem? Os estados. Então, vou botar assim, em vermelho nós temos os estados. E esses estados, eles são também aí divididos em municípios, né? Cada estado deste é dividido aí por municípios, há milhares no Brasil, sem dúvida alguma, você bem compreende o mapa, com muita boa vontade e tolerância vai vendo aí o mapa, tá? Há municípios no Brasil. Você já vai entender o porquê desse desenho horrível. Sério, acho que nunca fiz um desenho tão feio na minha vida. Municípios. Tem também um negocinho encravado no centro do Brasil, que é o Distrito Federal. É o Distrito Federal. Tá? Então, este Distrito Federal integra, juntamente com os demais, o Brasil, né? A República Federativa do Brasil. Só que aí é que são elas. Tem mais uma pessoa que integra esse negócio aí, que é a União. Só que a divisa territorial da União, ela é exatamente a divisa territorial da República Federativa do Brasil. Por isso que as pessoas não conseguem visualizar com muita facilidade a União. As pessoas não conseguem visualizar assim com grande facilidade a União. As pessoas tendem a confundir a União com a República Federativa do Brasil. Mas o que eu tentei te passar aí nesse quadradinho foi que, nessa tela, né, desse horrível desenho aí, foi que são coisas diferentes. São coisas diferentes. Tá? Uma coisa é a União, uma coisa é o Distrito Federal, uma coisa é ou são os municípios, outra coisa são os estados, e outra coisa é a República Federativa do Brasil, que é formada pela união indissolúvel de todos eles. Tá? De todos eles. Beleza? E tem que entender você que estes 4 entes aí, eles são, como eu disse, autônomos. Autônomos. Então vejam só. Estes 4 que aqui compõem têm autonomia. Mas o que é autonomia, Antônio? Como assim? Veja, autonomia a gente vai considerar como sinônimo de liberdade. Liberdade. E liberdade vai ser a capacidade de autogoverno, de autoadministração e de auto-organização. Então quer dizer que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles têm capacidade de se auto-organizar, auto-administrar e auto-organizar livremente. Então, o município de Belo Horizonte, ele não precisa pedir autorização por Estado de Minas para legislar sobre algum tipo de coisa que lhe interesse. Né? A Minas não precisa pedir autorização para a União para adotar uma política pública de saúde, por exemplo. Eles têm liberdade para se auto-organizar, auto-administrar e auto-governar. Veja só que esta liberdade, ela é, como toda liberdade, desenvolvida em balizas.
Quer dizer, nenhuma liberdade é tão livre assim, né? A Belo Horizonte é pretexto de se auto-organizar, auto-administrar, autogovernar. Não pode criar uma monarquia, né? Fazer uma monarquia em Belo Horizonte. Não, não pode. Esta liberdade, esta autonomia, ela vai ser desenvolvida dentro de limites que são impostos pela soberania, que é um atributo da República Federativa do Brasil. Isso sim pode cair na prova. Pode cair na prova porque o artigo 1º, inciso 1º da Constituição, diz que a República Federativa do Brasil tem como fundamento a soberania. É importante você lembrar isso, tá? A República Federativa do Brasil, o todo é soberano. As parcelas menores que compõem são autônomas. Autônomas. Tá? A prova, eu vou te explicar como é que ela vai te perguntar. E vai perguntar isso e vai ser um strike. Olha, só você vai acertar esse negócio. Ela vai perguntar assim: os municípios, o Distrito Federal e os estados são autônomos. A União é soberana. Não, não é. A União é autônoma. Ela é tão autônoma quanto o Estado, o Distrito Federal e os municípios. Soberana é a República Federativa do Brasil. Você tem dúvida? Então você lê o artigo 18, que eu vou trazer daqui a pouco, a título assim de construção, de consolidação. Tá? A República Federativa do Brasil, ela é soberana. Agora, a Organização Político-Administrativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos da Constituição. Todos autônomos nos termos da Constituição. Tá? Então, muito cuidado com esse negócio. A gente tem que tomar uma especial precaução aí com esse dispositivo que pode, sim, representar um diferencial na hora da prova. Tá? Eis o artigo 18 da Constituição. Agora, o parágrafo 1º do artigo 18, lembrando que isso aqui está lá no artigo 18, o seu parágrafo 1º, olha só esse mapa, né? Esse mapa, assim, você precisa imprimir, né? E colocar aí na sua parede, quase uma poesia esse mapa, né? O 18, parágrafo 1º, diz uma coisa que todo mundo sabe, né? Mas está lá no edital, temos que colocar. Brasília é a capital federal. Brasília é a capital federal. Impressionante, né? A Brasília é a capital federal, a gente tem que tomar muito cuidado com essa disposição. Agora, vejam só, existe uma outra coisa, uma outra realidade que tangencia esta República Federativa do Brasil. Existe uma outra entidade que vai eventualmente aparecer na prova. É uma entidade que não existe hoje na prática, mas que pode ser criada. Ela já existiu no Brasil, né? Mas hoje não existe mais. A ideia é a seguinte: territórios. Já ouviu falar de territórios? Então, eles podem ser criados. Eles não existem mais hoje, mas podem ser criados. Eu posso então criar um território. Esse território, veja, eu coloco ele assim de maneira meio que distanciada, porque ele não tem a autonomia que é própria dos demais. Quer dizer, ele não tem o território a capacidade de auto-organização, de autogoverno, auto-administração, que os municípios, o Distrito Federal, os estados e a União têm. Os territórios, se criados, tá? Se criados, anote isso, eles pertencerão à União. Os territórios integram a União. Antônio, como assim? Vamos supor que enfim, a gente decide comprar uma ilha, né?
O Brasil descobre que estão vendendo uma ilha, o Havaí. Está vendendo o Havaí lá em cima. O Brasil fala, pô, que legal, né? Deve ser bacana ter o Havaí. Vamos comprar o Havaí. Ah, mas então não pode comprar. Por que não pode? A gente comprou o Acre? Por que não poderia comprar o Havaí? Concorda? Compramos o Havaí. O Havaí virou o quê? Nosso. Um território. Um território que pertence à União. Pertence à União. Isso está muito claro no artigo 18, parágrafo 2º. Tá? Anotem aí que os territórios, eles pertencem à União. Eles são da União. Está lá no artigo 18, parágrafo 2º. Os territórios federais integram a União. E sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulados em lei complementar. Então, quer dizer, se porventura a gente cria um território e quer transformá-lo num Estado. Olha, isso está bem longe do Brasil, mas a gente quer transformar isso num Estado. A gente tem que fazer por uma lei complementar. E, pelo amor de Deus, lembre que a lei é complementar. Tá? Incrível essa informação. Beleza? Tudo isso que eu trabalhei aqui até agora está lá no artigo 18, no caput, né? E no parágrafo 1º e no parágrafo 2º. Agora, vamos para o parágrafo 3º e para o parágrafo 4º. Vejam só. Apesar de a gente ter esta República Federativa do Brasil, e apesar de eu tenho que trazer isso para você já também para prosseguir no raciocínio, ser tudo isso indissolúvel, eu posso dividir um estado, posso dividir um município, por exemplo. Antônio, onde é que está essa indissolubilidade e o que quer dizer ela? Isso aqui eu deixaria, né, para falar mais adiante, mas que seja para a gente também já fechar o raciocínio, está lá no artigo 1º da Constituição. O artigo 1º diz que a República Federativa do Brasil, ou seja, essa dinâmica toda aí, é formada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Constituição e Estado Democrático de Direito tem como fundamento um monte de coisa que lá está. Então, há uma indissolubilidade. Que, inclusive, eu falei no início, né? É uma forma de Estado que deriva de aliança, que é algo que é para a vida inteira, né? Que é algo que é indissolúvel. Pois bem, apesar da indissolubilidade, a gente tem que entender que eu posso pegar um município e quebrar. A gente tem que entender que eu posso pegar 2 municípios e juntar. E isso também com estados. E aí a gente entra no 18, parágrafo 3º e 4º da Constituição, que vão regulamentar o processo de criação de estados e de municípios. Criação de estados e municípios. Tá? Importante lembrar que esse processo aí de criação de estados e de municípios está neste 18 parágrafos 3º e 4º. E é importante lembrar que o 18 parágrafo 3º e 4º, eles trarão algumas expressões como, por exemplo, a incorporação, subdivisão, desmembramento, incorporação. Então a gente tem que tentar rapidamente compreender o que são cada uma dessas categorias que vem debaixo de um gênero criação. Vamos pegar algumas aqui, ó. Vamos analisar de par, né? Vamos pegar a divisão e o desmembramento. Eu tenho que saber? Tem que saber porque o que aconteceu no Pará, por exemplo, foi uma tentativa de divisão ou de desmembramento? Então, vamos ver. Veja, na divisão, e o que eu vou falar aqui agora vale tanto para estado quanto para município, eu pego o ente originário, o estado ou o município, e como o nome diz, divido. O resultado dessa divisão vai ser 2 ou mais novos estados. Só que aí você percebe uma coisa, olhando para a sua tela, você percebe que o estado ou o município, enfim, o ente originário, desapareceu na sua personalidade jurídica.
aquele ente originário não existe mais. O estado A, no meu exemplo, deixou de ser estado A e o produto dessa divisão virou o estado B e o estado C. Poderia ter B, C, D, E, F, G, não há problemas. Mas o que eu quero que você entenda é que o estado originário, ele desaparece na sua personalidade jurídica. Ele sumiu. Ele não existe mais. E que isso que aí está sendo exemplificado como estado pode também ser exemplificado como município. Agora, de outro lado, né, no desmembramento a realidade é diferente. Porque no desmembramento eu vou pegar o ente originário, como por exemplo um estado ou um município, e vou desmembrar. O produto disso vai ser o estado originário com um território reduzido e uma parcela destacada, dando origem a um ou a mais novos entes. Então, você percebe que agora o desmembramento ele redundou numa manutenção do Estado. Perceba que o Estado originário ele está dos dois lados do igual, mas ele está no lado da direita menor. Por quê? Porque ele foi desmembrado, uma parte dele não é mais dele. Então, é fato que lá no Pará, o que houve foi uma tentativa de desmembramento, não de divisão. Por quê? Porque o Pará continuaria Pará, mas um Pará menorzinho, um Pará reduzido, beleza? Show de bola, eis o ponto. Agora, além da divisão, além do desmembramento, que a Constituição vai chamar eventualmente de subdivisão, né? Não há problema, a categoria é a mesma. A gente tem aí a incorporação e a fusão. Vou até começar pela fusão. Fusão e incorporação. Fusão e incorporação. Na fusão, eu terei dois ou mais entes originários que se fundem para a criação de um novo, grande, super novo ente. Então, quer dizer, Minas decide se juntar com São Paulo para formar um novo estado, que não é nem Minas nem São Paulo. É um novo estado, o nome você quem dá no exemplo. Perceba você que na fusão, os entes originários desapareceram também. Agora, na incorporação, a gente tem que perceber que um estado, por exemplo, é agraciado com um novo pedaço de terra e o resultado disso vai ser o estado originário maior, continuando, mas ainda assim maior. Tá? Então você percebe que aqui o estado originário continua. E continua agora com uma parcela incorporada. Então é assim. São Paulo não quer mais ser São Paulo. Fazemos aí um procedimento para que Minas abrace São Paulo. Para que Minas abrace São Paulo. Minas continuaria sendo Minas, mas uma Minas bem maior. Concorda? Show de bola, então é importante lembrar dessa lógica aí toda da fusão, da incorporação, da divisão e do desmembramento, lembrando que isso pauta a criação de estados, isso pauta a criação de municípios. Agora, vamos ver o procedimento, né? Porque o procedimento é muito importante. E aqui, barbaridade, vai cair um negócio. Aqui vai cair uma coisa. Vamos lá. Qual que é o procedimento para a criação de estados? Por incrível que pareça, o procedimento para a criação de estados é menos complexo do que o procedimento para a criação de municípios. E tem uma explicação para isso. Vamos, por enquanto, aqui anotar o procedimento para a criação dos estados, que está lá no 18, parágrafo 3º. Pois bem, primeiro passo é a realização de um plebiscito. Plebiscito é uma consulta à população diretamente interessada, feita previamente, né? A gente viu isso lá na aula de direitos políticos. População diretamente interessada antes. E é natural que seja antes, né? Porque assim, eu estou falando em criar um novo estado. Não faz sentido eu desmembrar o Pará e depois perguntar para a sociedade o que ela acha. Não, claro que não.
Olha, se cair plebiscito envolvendo a população diretamente interessada, você pode marcar que está certo. Muito embora o plebiscito seja realizado pelos eleitores, e não pela população, tem uma diferença. Pelos eleitores diretamente interessados, ou seja, os eleitores que têm título naquela base territorial que será alterada. Então, votou no plebiscito do Pará quem tinha título no Pará. Eu não votei, meu título não está no Pará. Ok? Agora, quem era do Pará e tinha título no Pará, ou até melhor dizendo, quem tinha título no Pará, esse daqui votou. Mas como eu disse, a Constituição colocou numa frase que não é 100% cientificamente correta, população diretamente interessada, mas está lá e aí você vai marcar, beleza? Se o plebiscito disser não, não acontece nada. Fim, valeu, acabou, encerrou. Foi o que rolou lá no Pará. População diretamente interessada, aqui compreendida como os eleitores daquela base territorial, disse, não, muito obrigado, não quero. Tá? Morreu. Agora, se a população diretamente interessada disser sim, aí a gente vai para o segundo passo, que é o envio do projeto ao Congresso Nacional. Tem que enviar o pacote para o Congresso Nacional. E se o Congresso Nacional quiser aprovar, porque ele não é obrigado a aprovar, ele faz aquilo por uma lei complementar. Olha, esta é a tela da pegadinha. Porque aqui é o que vai cair do 18 do 19. É isso aqui. Ou o negócio dos municípios. Tá? Então, antes de explicar onde é que estão exatamente elas, entenda você uma coisa. Eu quero criar um estado. Beleza, primeiro passo é realizar um plebiscito envolvendo a população diretamente interessada. Caso a resposta plebiscitária seja não, acabou, fim. Caso a resposta plebiscitária seja sim, aí a gente vai ter que tocar aquele negócio para o Congresso Nacional e se o Congresso Nacional quiser, se ele quiser, ele vai fazer a aprovação através de lei complementar. É mais para curiosidade, tá? Não está o Congresso obrigado a fazer. Não está. Porque do Congresso fazem parte representantes do povo, né, e representantes dos estados. Por mais que o povo tenha dito, a gente quer, o povo, ao menos considerado naquela perspectiva eleitoral direta, interessada, tem os estados. Os estados falam, não, a gente não quer mais um estado. Mais um estado não dá no Brasil, tem muito. A gente tem que pensar em reduzir, alguns vão falar, não criar mais. Então quer dizer que o Congresso pode não fazer. Mas o que vai cair é o seguinte, a criação de estados depende de referendo e lei complementar. Não, é plebiscito. Plebiscito e lei ordinária. Não, é plebiscito e lei complementar. Referendo e lei complementar, e lei ordinária. Aí tá tudo errado, né? Aí tá tudo errado. Então cuidado com esse negócio. É muito, muito sério. Isso daí é muito, muito importante. Tá? Bacana, pessoal. Atentem para isso. Na próxima aula a gente volta com o procedimento de criação de municípios. Tá? Por hora é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Lembre-se de curtir ou não a aula. Um grande abraço. Até a próxima.